Amém? Glória a Deus. Quem era Esté, irmãos? Esté era uma menina órfã que foi cativa na Babilônia, né? Nos anos de 470, 486, antes de Cristo. Dizem que até o livro de Esté foi escrito por Esdras. Amém? Mas foi uma menina que passou por momentos muito difíceis, né? Porque era escrava. Mas quando Deus tem um propósito na vida da gente, as coisas caminham de acordo com o que Deus determina, dependendo da nossa obediência. Amém? Glórias a Deus. Eu vou começar a ler o capítulo 4. Amém? Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco, de cinza. E saiu pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinzas. Então vieram as servas de Esté e os eunucos e fizeram-nas saber com que a rainha muito se doeu e mandou roupa para vestir a Mardocai. E tirando-lhe o pano de saco, porém, ele não a aceitou. Glória a Deus. Aleluia. Então Esté chamou a Atag e um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o motivo. Saiu, pois, Atag à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. E Mordecai fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei para aniquilar os judeus. Amém? Glória a Deus. Isso é uma passagem interessante. Esté passou por muitas provações. Ela passou por muitas dificuldades, mas ela não desistiu, né? Nem olhou para trás. Né? Ela estava sempre seguindo para o alvo. Por quê? Porque ela foi uma pessoa que foi criada pelo primo Mordecai, né? Era órfã. Poderia ser uma pessoa deprimida, triste, não é? Mas ela era uma pessoa obediente. Porque Deus já tinha preparado ela para algo especial, para salvar aquele povo. E às vezes a gente é colocado no meio dos leões para sermos provados por Deus. Amém? E é muito importante quando a gente tem alguém que nos ensina a palavra de Deus desde pequeno, não é? Porque quando você ensina teu filho no caminho que ele deve andar, não seu filho, mas todos aqueles que estão ao nosso redor, ele vai crescer ouvindo e aprendendo e obedecendo. E ela era muito obediente a esse primo, muito agradecida, não é? E vinham todas as circunstâncias que aconteciam na vida dela, ela estava sempre dizendo: eis-me aqui, estou aqui.
Até chegar aonde, irmão? A ser esposa de Assuero. Né? Por quê? Porque Deus já tinha um plano preparado para ela. Como tem também para você, para nós. Quando a gente recebe essa palavra e a gente acredita nas promessas de Deus na nossa vida, é mais fácil. Quando a gente acredita que existe um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas, e a gente não vai olhar para o que passou atrás, mas a gente vai seguir para o alvo. As coisas acontecem. Era assim que Esté vivia, na obediência ao seu primo. Amém? E ela era linda. O nome dela era Radassa. Radassa era um nome belíssimo. Era o nome de uma flor. Né? E essa flor tinha o formato de uma estrela. Vê que coisa linda. Formato de estrela essa flor. Deus já prepara você como uma flor. Né? Ele já prepara cada um de nós com um dom. Cada um de nós já nascemos preparada para tudo. Nós nascemos com talento. Né? Mas para florar esse talento, a gente tem que ouvir a voz de Deus. A gente tem que obedecer a palavra de Deus. Porque a gente às vezes segue o nosso coração, em vez de seguir a voz do Senhor. Não é? Pode seguir outras vozes. Aí depois volta para trás decepcionado. Mas seguindo a palavra de Deus aqui, a história de Esté é uma história maravilhosa, porque a gente aprende que as coisas não são fáceis, mas que a gente com Deus, a gente consegue tudo. A gente caminha junto. E tem mais, não é fácil não, porque vão ter momentos que você vai sentir medo. Você vai ter medo, mas pela sua obediência e pela sua fé, você vai seguir em frente. E as coisas vão dar certo. Porque a gente vive pela fé. Se você não viver pela fé, nada que você for fazer vai dar certo. Porque se a gente não tiver fé, como é que as coisas vão acontecer? É impossível agradar a Deus e sentir a presença dele. Não é? E Esté, quando ela soube o que estava acontecendo, ela ficou com medo. Porque ninguém poderia chegar na presença do rei sem que o rei chamasse. Porque senão ia morrer. Mas ela era uma mulher obediente. Obedecer é melhor que sacrificar, não é isso? Então, ela era uma mulher obediente. E o que acontece com pessoas obedientes? E temente a Deus. Porque não adianta você, né, não ser temente a Deus. A gente tem que acreditar. Porque Mardoqueu era um homem de Deus. Ele se preocupou com o povo. Ele também poderia orar. Ele poderia também ter pensado assim, não, vou pedir para todos orarem. Mas não. Não é? Veio pedir a Esté uma ajuda. Poderia ter pedido a Deus e orado, amém? Mas essa obediência, isso era para Esté fazer. Que foi para isso que ela nasceu, que Deus preparou para ela fazer naquele momento. Não foi à toa que ela teve ali, que Assuero separou da esposa, mandou embora. Tudo isso é planos de Deus. As coisas, quando tem que acontecer, é como Ele quer. Amém? Então, assim, ela sentiu aquele medo, mas disse assim, tio, pede para todo o povo orar por mim. É muito importante. Quando a gente tem alguém que ora por nós, intercede por nós. É muito importante. Às vezes as pessoas não têm nem noção, irmão. Ore. Ore mesmo. Ore pelo seu irmão. Ore pelo seu povo. Ore pelo seu bairro. Clame pelos seus pastores. Clame pelas pessoas que estão precisando de oração.
dou nada, não vou orar não, porque essa pessoa não quer nada com Deus. O problema é seu, não é dele não. É a gente que tem que fazer a nossa parte. Então foi isso que ela fez. Pediu para que todos orassem por ela. Olha que coisa linda. E jejuasse também, viu? Não é? Porque isso era um trabalho que tinha que ter feito espiritualmente. Primeiro, Deus tinha que estar à frente de tudo. Porque primeiramente a gente tem que colocar quem? Deus na frente de nossas vidas. Amém? E quando teve aquele processo, ela já ficou mais tranquila e caminhou, linda, maravilhosa, né? Aquela mulher maravilhosa, belíssima. E o rei, quando viu aquela coisa linda num pátio dele, disse: meu Deus, é minha esposa. Hein? O coração dele, puf, puf, na mesma hora ele chamou ela e conversaram. E ela convidou ele para ir à casa dela, porque eles era a obediência, né? Tinha o tempo certo deles se encontrarem. E deu tudo certo, né? E depois ela explicou o que estava acontecendo. E o rei fez o quê? Disse o quê? Vamos fazer o seguinte, já que a gente não pode revogar um decreto, a gente pode fazer outro. Diga ao seu povo que se defendam como puderem. Coisa linda, né? Veja o poder de uma oração. O poder de uma mulher de Deus. O que uma oração faz? Deus tem algo novo para cada um de nós. O problema é que a gente sempre fica olhando para o passado, sabe? A gente olha para o passado, não segue o que Deus tem preparado para cada um de nós. Não olha o que Deus está fazendo na nossa vida. Às vezes nem agradece os milagres diários que Deus tem preparado para a gente, que está fazendo, e a gente não enxerga. Quantos livramentos nossos filhos têm passado, nossa família. Quando eu cheguei na minha casa ontem, uma vizinha, assim que eu desci, essa vizinha nunca falou comigo assim, porque eu passo e a porta sempre está fechada, a primeira casa da rua. Aí quando eu desci, com a minha mochilinha, que eu sempre ando com a mochilinha, porque meu trabalho eu sempre levo as roupas, farda, essas coisas, e ela me chamou, vem cá. Aí eu fui, oi, tudo bem? Ela, tudo bem não. Tá tudo bem não. Aí o que é que está acontecendo? A senhora pode entrar e fazer uma oração aqui na minha casa? Primeira vez que eu vejo a porta dela aberta. Aí eu disse, eu posso, irmã. Aí eu entrei, sabe? Você sente uma coisa estranha quando você entra num lugar. Parece que está abafado aquele lugar assim. Tem algo estranho, você sente. E eu senti aquela tristeza no coração dela, aquela angústia. E quando eu comecei a orar, ela começou a chorar. E chorando tremendo, e eu abraçando ela. E ela chorando. Um abraço, uma atenção. Um abraço, uma atenção e uma oração. Não é? Ela abriu as portas. Então, quando a gente abre as portas, a luz entra. E eu disse, irmã, abre essa janela para você ver a luz do sol. A sua casa só vive fechada. Ela disse que eu tenho uma tristeza tão grande, que desde que meu filho morreu, que eu não tenho coragem de ficar na porta de casa. A gente não conhece nem os nossos vizinhos, irmã.
Porque eu passo ali todos os dias, né? Eu não via ela. Não havia. O problema é orar. Nós temos que orar mais, jejuar mais, para a vitória vir. A vitória só chega quando a gente ora e jejua. E não é orar só pela família, não. É por todos. E eu tenho muita admiração por Esther, porque ela é uma mulher de oração. E passou por esses obstáculos todos que a gente fala, mas a gente não sabe quanto essa mulher passou. Perdeu família, perdeu tudo, foi escravizada. Falar é fácil, viver é complicado, né? Porque cada um de nós temos uma história. Cada um de nós temos uma história para contar. Mas para quem tem Deus, tem vitória para contar. Para quem busca o Senhor, está sempre contando. Olha, rapaz, aconteceu isso, mas Deus foi tremendo. Deus fez um rebuliço ali que as coisas se inverteram. Não é? Porque às vezes o inimigo está ali, ó. Feito Ramã estava ali, para destruir aquele povo. Aniquilar totalmente o povo de Israel. Totalmente. Imagina. A pessoa aniquilar, matar todo o recifense. É ser muito ruim, né, não? É ser uma pessoa obstinada, ruim. Mas são amalequitas, né? Os amalequitas são covardes. E sempre perseguiram o povo de Deus. Eles não mudam. Mas a gente é que tem que fazer a diferença. Somos nós cristãos que temos que fazer a diferença. Temos que dar testemunho vivo de nossas vidas. Porque quando a gente tem Deus, a gente tem testemunho, irmão. Quando a gente tem Deus, a gente não fica na mesmice, não. A gente tem que dar testemunho de nossas vidas. Amém? Eu casei cedo. Tive filho com 22 anos. O meu Gabriel. Assim, não deu certo o casamento, depois casei de novo. Porque quando você não conhece Deus, a palavra do Senhor, o mundo, ela lhe mostra as coisas que você abraça, porque você não conhece, acha tudo normal, não é? Mas quando você começa a conhecer a palavra, você vai ficando mais tímida. Você vai tirando aquilo do seu coração. As coisas vão se transformando. Deus teve que tirar tudo de mim, irmão. Loja, carro, marido. Entendeu? Por quê? Porque aquilo ali me afastava dele. Para eu chegar até o coração, eu tinha que largar tudo. Que perder tudo. Porque não adianta eu ter tudo e não ter o Senhor. Entendeu? Então, tudo que eu fazia não agradava a Deus. E o que é que ele faz? Ele tira. Ele tira porque primeiro ele está em primeiro lugar. E a gente tem que ter essa consciência que Deus tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Mas também ele restituiu, viu? Tirou tudo. A casa, carro, marido, loja, tudo. Eles são minhas testemunhas. Mas eles restituíram. Eu não estou falando nem em bens materiais. Mas na minha vida espiritual. Na vida espiritual. Porque o mais importante é isso. Você começar a ter conhecimento, adquirindo a sabedoria, ganhando almas para Jesus,
ajudando o próximo, o teu irmão como a si mesmo. É assim que Deus quer que a gente viva. Porque não adianta eu adquirir tudo isso e não fazer a obra. Guardar para mim esse tesouro que eu aprendi. Sabe? Às vezes você se acostuma tanto, às vezes eu não tenho R$1. Mas se você chegar num shopping onde eu trabalho e passar aqueles mendigos todinho ali, que me pede algo, eu saio dando, irmão. Café, só não dou dinheiro, viu? Mas alimento tudinho ali. Eu dou um cachorro quente, eu dou um café, eu chamo para comer comigo. Porque é prazeroso. É prazeroso. Às vezes eu chego, meu Deus, não tenho nem dinheiro para pegar um Uber. Mas sabe que Deus provê? Não, vá-se embora, eu vou chamar o Uber para você, vá. Alguém sempre faz algo quando você faz algo para Deus. Ele não deixa você na mão de jeito nenhum. Eu fui comprar o lanche agora, as tapioquinhas, eu disse, olha, eu quero tantas tapioca. E dei o valor para a menina, sabe? Porque é muita gente. Aí a menina pegou e me deu o dinheiro de volta. Em vez dela me dar o troco, me deu o dinheiro de volta. Entendeu? Muitos iam pegar o dinheiro e ia guardar. Aí na mesma hora o Espírito Santo fez, epa! Aí eu olhei o dinheiro e digo, olha, o dinheiro, tu me devolveu. Logo agora que eu estou indo pregar a palavra do Senhor, o inimigo ele faz de tudo para nos envergonhar. E a gente tem que estar vigiando 24 horas para não pecar. Amém? Então, olha, eu acredito que Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um propósito, como Ele teve com Esther, Ele vai ter com cada uma de vocês. E Ele está preparando para vocês para grande obra. São grandes obras que Ele tem preparado para cada uma de nós. E são obras grandes, não pequenas. Quando a gente realmente souber o que é, e perguntar, e orar, e Ele vai começar revelando as coisas para vocês, como Ele está revelando para mim. As coisas se tornam mais fáceis, porque a fé cresce, e a vontade de fazer as coisas é tremenda, porque você fica com sede da presença de Deus, com sede de ir para a igreja, com sede de orar, com sede de chegar logo e dizer assim, meu filho, olha, vou mandar você agora um áudio muito importante. E você vai aprender mais do Senhor. Porque é isso que a gente tem que ter, é sede. Sede. Você não sente sede quando não quer tomar água? Você aguenta muito tempo sem tomar água? Aguenta? Você tem que ter água, né? Quando você bebe, é melhor do que comer. Quando você está com sede. É isso que a gente tem que sentir. É isso que a gente precisa. É sentir a presença de Deus. Porque se você não sentir a presença de Deus, não adianta não. Porque quando a gente começa a clamar, pedir, Ele vem. Ele vem e você sente. Ele vem e você sente. E Ele fala. Tremendamente. Às vezes o pastor está aqui, quando o pastor está pregando a palavra, aí eu fico, recebi essa é minha, essa é minha. É isso mesmo. Não é? Porque se você está aqui ouvindo a palavra e não está entendendo, é porque você não está obedecendo, não está lendo a palavra. Você não está sentindo vontade de ler a palavra. E isso aqui não é um livro. Isso aqui é a palavra do Senhor. Isso aqui é a presença do Senhor. Então você tem que amar tudo isso. Para que Ele se achegue mais.
Porque senão ele vai buscar outra pessoa, meu bem. Que busque mais, que ame mais, que se dê mais. E Esther era tudo isso. Ela buscava o Senhor e a obedecer. Eu espero que nessa noite essa palavra tenha entrado no coração de cada uma de vocês, como cristãos, mulheres de Deus abençoada, porque Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Amém? Que Deus os abençoe nessa noite. Que Deus esteja com vocês em todos os momentos. E que não esqueçam que sem oração é impossível agradar a Deus. Amém? E Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém. A próxima reunião pode ser você também que vai estar aqui falando, viu? Deixa Deus te usar. Esther foi colocada lá naquele palácio com um propósito de orar pelo aquele povo e Deus trazer livramento para eles. Você também, Deus escolheu você com um propósito. Lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá com seus vizinhos. Deus tem um propósito na sua vida para você também orar por alguém e você fazer a diferença onde você passa. Então, se posicione como Esther. Seja uma mulher que ora. Porque você pode estar na rua, como ela chegou, passou na rua, a vizinha chamou para orar. Já imagina aí a vizinha lhe chama para orar e você diz assim, eu não vou orar não. Eu não sei orar. Ó, que vergonha. Diga aí, que vergonha. Espero que não aconteça isso. Que você seja aquela mulher que esteja preparada. Na hora que alguém te chamar para orar, estou aqui. Aliás, não precisa nem chamar. Quando a gente é uma mulher que ora, quando a gente chega num lugar, tem alguém doente, alguém com problema, a gente diz, quer que eu ore? A gente se oferece para orar. É assim que uma mulher de oração age. Então, não perca a oportunidade. Seja uma Esther também. Uma mulher que orou, que foi obediente, que estava ali com um propósito e cumpriu o seu propósito. Que Deus também tem um propósito na minha e na sua vida. E você é uma intercessora da sua casa, como falei no início. Seja intercessora, não seja aquela mulher largada lá que não ora, não vou... Não, se Deus quiser vai acontecer, não. Vai acontecer se você orar. Deus está esperando acontecer, Deus está esperando fazer quando você orar. Está lá um monte de coisa para Deus dar para você, mas Ele está esperando você abrir a boca e se posicionar como Esther. Se posicionar como uma mulher que ora e que jejuma. Viu? Porque às vezes há situações que não só com oração, é oração e jejum. Então, pastora, está tão difícil. Alguém falou assim para mim essa semana, pastora, estou passando por um problema tão difícil que eu não sei nem como fazer. Eu disse, oração, jejum. Ela disse, mas é muito difícil. Eu disse, então passa uma noite orando, que eu tenho certeza que quando você é o dia, Deus vai trazer a resposta para você. Porque esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus que faz. Ele só quer que a gente ore. Ele só quer que a gente busque, que a gente vá falar. Então, é difícil, o problema é muito grave, pastora. Às vezes a gente chega diante de Deus, não consegue nem falar, é só chorar. Mas é ali mesmo, naquele choro, ali mesmo você chorando, se humilhando, que Deus vai trazer a resposta para você. Então, Zezé, eu não sei o que falar. Se coloque diante de Deus, mesmo chorando ali, mesmo ali, às vezes não saber o que falar. Deus está vendo que você está ali diante dele e ele vai trazer a resposta para você. Amém? Porque o Deus que eu conheço é um Deus que responde. Ele responde, ele não fica calado. Mas ele só está esperando que você se posicione. Se posicione como uma mulher de oração. Eu vejo, às vezes eu fico vendo situações de pessoas que têm gente em casa doente, gente que está com um problema tão sério, e a pessoa, eu não vejo assim, a pessoa não faz nada. Deus quer trazer o milagre na sua casa, mas Ele está dependendo que você faça, que você abra sua boca, que você chegue lá e diga, eu vou orar pela pessoa. Ah, pastora, mas a pessoa não crê. Não interessa, faça a sua parte. Se posicione como uma cristã, como uma mulher guerreira, como uma mulher mais que vencedora. Não é tão bonito a gente falar, né? Mas eu sou mais que vencedora, eu sou isso aqui, mas você tem se posicionado. Sabe? Quarta-feira eu falei na célula. Muitas pessoas têm o livro aberto no Salmo 91, a Bíblia lá. Aberto, às vezes, na cabeceira da cama. Mas não sabe o poder que tem o Salmo. Né? O poder que aquele Salmo tem.
Ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Veja que poder tem a palavra que está ali no Salmo. E às vezes a pessoa está ali, está aberto como fosse um amuleto. Não, eu preciso viver o que está escrito ali. Se ele é o meu Senhor, eu posso descansar nele. O que a gente não recebe, irmãos, a gente não crê. A gente duvida, a gente tem um coração incrédulo. Então, se posicione na sua casa, porque a Bíblia diz que é a mulher que sabe que edifica a casa. E como eu edifico a minha casa? Através da oração. Através da sabedoria que Deus me dá. Aí, às vezes, a gente pede sabedoria. Aí, Deus cria circunstância para a gente agir com sabedoria. Aí, a gente age como uma tola. Então, Deus te deu a sabedoria para você agir com sabedoria. Mas a gente só age com sabedoria e edifica a nossa casa quando nós somos mulheres que oram. Seja uma mulher, tenha o hábito de orar. Eu fiquei tão feliz ontem, porque assim, sabe, o meu sonho, assim, um dos meus sonhos, né, que são muitos, é que todas vocês sejam mulheres de oração. Mulheres que tenham o hábito de orar. Sabe, porque eu vou dizer para você. Vocês que estão aqui na igreja me conhecem. Eu não sou uma pessoa muito de falar. Eu não falo muito como pastor, como Tiago. Mas se você me procurar no lugar da oração, eu sou aquela mulher que ora. Eu sou uma mulher de oração. Eu oro todos os dias, irmãos. Eu já sempre orava, mas eu fiz um propósito dele faz uns 2 anos. Quando eu levanto, eu não faço nada, a não ser levantar, escovar o dente, eu vou orar. Quem mora comigo sabe. Quem passa na minha casa sabe. A primeira coisa do dia que eu faço é orar. E Deus tem me ouvido. E para mim, ele precisa ser a sua prioridade. Então, eu fico muito feliz quando uma irmã disse para mim assim, pastor, eu agora estou acordando 4h30 da manhã para orar e ler a Bíblia. Eu fiquei tão feliz, irmão. Então, Deus está ouvindo a minha oração. É de pouquinhos, né? Tem algumas que eu sei que ora. Mas eu quero um dia ouvir todas dizer assim, pastora, eu segui o seu exemplo. E eu oro como a senhora ora. Amém? É muito bom. E você vai ver a diferença que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa. Não espere amanhã. Comece hoje. Tenha seu devocional. Sabe onde eu oro, moço? Na varanda da minha casa. E se eu tiver que sair naquele dia para fazer alguma... Aí você pode dizer assim, pastora, mas a senhora não trabalha fora, a senhora tem tempo. Não, irmãos, eu não trabalho fora, mas eu tenho um serviço em casa. Eu sou dona de casa também. Tudo que você faz na sua casa, eu também faço na minha. Mas assim, eu tenho um pai doente, que eu levo ele para médico, é minha mãe, agora é meu pai. E tem dias que eu saio cedo para médico, mas eu acordo mais cedo no dia que eu vou sair. Mas eu não vou orar. De jeito nenhum. Eu não faço nada sem orar. Experimente fazer isso, irmão. Pastora, mas eu tenho uma vida tão cansada, tão corrida. Eu faço tanta coisa, eu trabalho, mas você precisa do tempo de oração. Quando você começar a experimentar o seu devocional de oração, você vai ver que fica tudo mais fácil. Que Deus responda às suas orações. Amém? Então, Deus tem muita coisa para fazer lá na sua casa, na sua família, com seu filho, talvez você esteja enfrentando uma guerra. Pastora, a senhora não sabe. Meu marido, meu filho. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu só sei que Ele está lá esperando que você se posicione como aquela mulher que ora. E Ele vai te responder. Amém? Porque Ele responde. E eu vou ficar muito feliz no dia que eu souber que todas vocês também oram. Amém? Glória a Deus. Comece a fazer isso. Depois você venha me dizer, viu? Que eu fico muito feliz, porque eu sei que Deus está respondendo as minhas orações. Porque quando eu estou orando lá todo dia, eu cito o nome daquelas que eu sei o nome. Eu cito o nome de todas aquelas que são da igreja, o nome de todas, uma por uma eu digo a Deus. E eu sei que Deus está pegando uma por uma. E vai pegar, não só para orar, mas para estar aqui também falando, no nome de Jesus. Quebrando todo medo, toda timidez, né? E se posicionando, porque ela veio aqui falar de Esther, falar de uma mulher que tem exemplo para nós. E falar desse Deus maravilhoso. Então você vai ter vergonha de falar de Deus. Deus às vezes te coloca em situações lá no consultório médico, lá na feira, lá no mercado. Pode ver, sempre tem alguém que está junto da gente e comenta alguma coisa. Deus está te dando a oportunidade ali para você falar dele. Então não perca a oportunidade. Fale desse Deus maravilhoso. E seja essa mulher de oração. Amém? Se coloque de pé no seu lugar.